Então, vamos lá, né? Continuando, página 40. Respondam para mim, ó, letrinha A. Quais são os divisores comuns, tá? Comuns, que aparece aí, né, ao mesmo tempo, tá? Ou seja, que fazem parte do conjunto dos divisores de 6 e do conjunto dos divisores de 8. Vão lá, pessoal, nos divisores de 6, na página 39. E do conjunto dos divisores de 8, tá? Então, vamos ver os divisores comuns. Vamos aqui, ó, no conjunto dos divisores do 6, tá? E aqui nos divisores de 8, tá? Quais são os divisores comuns? Aqueles que aparecem ao mesmo tempo, tá? Aqui e aqui, ó, o 1 aparece, o 2, o 3 não, o 3 só aqui, tá vendo? O 4 só aqui, o 6 só aqui e o 8 só aqui. Então, os divisores comuns, tá? É o 1, tá? E o 2. Então, vamos escrever lá. Então, os divisores comuns, né, que fazem parte aí do conjunto dos divisores de 6 e do conjunto dos divisores de 8, nós vimos que é o 1 e o 2. Qual é o maior? 2, tá? Escrevam aqui. Agora, vão lá e vejam para mim quais os divisores comuns, tá? Que aparecem tanto em um quanto em outro, tá? Ou seja, que fazem parte do conjunto dos divisores de 6 e do conjunto dos divisores de 12. Vocês vão ver que, né, dá pausa e faz, tá, pessoal? Vocês vão ver que vai ser o 1, o 2, o 3 e o 6, tá? Então, qual é o maior? O 6. Letrinha C, quais são os divisores comuns, tá? Que aparecem ao mesmo tempo, tá? No conjunto dos divisores de 8 e do conjunto dos divisores de 12. Vão lá, no conjunto dos divisores de 8 e no conjunto dos divisores de 12 e veja quais os divisores que aparecem tanto em um quanto em outro. Vai ser o 1, o 2 e o 4. Dá pause e vai lá ver para vocês verem, para vocês confirmarem, tá bom? Qual é o maior? 4, certo? D. Quais os divisores comuns, ou seja, que fazem parte do conjunto dos divisores de 10 e do conjunto dos divisores de 12, tá? Vai ser o 1 e o 2. Qual é o maior? O 2. Olha lá, vai lá para vocês verem, ó. O conjunto dos divisores de 10, tá? O conjunto dos divisores de 10 e o conjunto dos divisores de 12. Quais são os divisores comuns que aparecem aqui e aqui também? Ó, o 1, tá? Ó, o 1, o 2, o 3, não, só aqui. O 4, só aqui. O 6, só aqui. O 12, só aqui. O 5, só aqui. O 10, só aqui. Então, o 1 e o 2. Qual é o maior? O 2, certo? Os números encontrados para se fazerem as diferentes divisões, tá? Para separar para separar aquelas quantidades em maneiras diferentes, né? Em diversas maneiras diferentes, né? São chamados de divisores, né? Certo? Todas as divisões tiveram números iguais. Esses divisores iguais sempre foram os maiores, tá? Agora vamos para o quadro Exploração e Descoberta, tá? Vamos aí aprender o método, tá? Prático para encontrar o máximo divisor comum, tá? De um número. Opa, desculpa, entre dois números, né? Ou mais, tá? Por aqui, ó, por essa experiência aqui que vocês já tiveram, tá? Vocês já têm noção do que é o máximo divisor comum entre, aqui no caso, né, dois números, tá? O máximo divisor comum entre dois números, certo? É o maior número que é simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo,
tá? Divisor de ambos os números. Qual é o maior? Qual que é o maior número, tá? Que é ao mesmo tempo divisor de ambos os números. Qual que é o maior? O 2, tá? Certo? Aqui, qual é o maior número, tá? Que é ao mesmo tempo divisor de 6 e de 12? O 6, tá? Então, o máximo divisor comum é 6, tá? Então, aqui vocês já tiveram aí a primeira experiência, tá? Com o MDC, tá? Com o máximo divisor comum, certo? Já sabemos que sempre que o resto de uma divisão de um número natural por outro for igual a zero, tá? Dizemos o que, pessoal? Dizemos que o segundo é divisor do primeiro número, tá? Então, divisores, né? É quando aí a divisão dá exata, tá? Um número, por exemplo, aí o 2, né? Eu posso dizer que o 2, ele é divisor de 4, tá? Porque eu pegando 4 e dividindo por 2, tá? Eu vou obter uma divisão exata, tá? No laboratório de matemática, descobrimos que podemos determinar o conjunto de todos os divisores de um número natural. Prestem atenção, tá? Acompanhem aí na apostila de vocês, certo? E grifem aqui o primeiro parágrafo, tá bom? Certo? E agora esse próximo parágrafo que eu vou ler. O maior divisor entre dois ou mais números naturais, desconsiderando um, é chamado de máximo divisor comum, MDC, tá? Abreviação. Vejamos um exemplo de utilização do cálculo do MDC. Então, aqui tem uma situação problema, né? Então, eu vou ler com vocês, vamos lá. Aline tem um canil com 2 cadelas de raças diferentes que deram cria. A Boxer teve uma ninhada de 8 cachorrinhos e a Dálmata teve 12. Para participar de uma exposição, Aline quer colocar o maior, tá, número de filhotes em cada cercadinho, sem misturar as raças, tá? Qual é o maior número de filhotes em cada cercadinho? Quantos cercadinhos serão necessários para colocar os filhotes de boxer e os de dálmata? Tá? Então, vamos lá. Vejam aqui, né, que passa a ideia, tá, de repartir, tá, de dividir, de distribuir, tá, uma determinada quantidade em quantidades o quê? Menores, tá? Então, vamos lá, ó. O que pretendemos é dividir as ninhadas, tá? Com o maior número possível de filhotes. Os filhotes de boxer podem ser divididos da seguinte maneira. Então, vamos lá. Divisores do número 8, tá? Vocês já fizeram comigo, né? Lá no laboratório, o 1, o 2, o 4, o 8. Os filhotes de dálmata podem ser divididos assim, ó. Quais são os divisores de 12? Que não foram 12? Olha lá, ó. Teve uma ninhada de 12, tá? 12 dálmatas. Então, quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Observe que os divisores comuns, ó, comuns que aparecem ao mesmo tempo aqui e aqui, tá? No conjunto dos divisores de 8 e no conjunto dos divisores de 12. Quem são? Quem são os divisores comuns? O 1, certo? O 2, o 3 não, porque o 3 aparece só aqui. O 4, ok, beleza, certo? O 8 só aqui, o 6 só aqui e o 12 só aqui. Então, observe que os divisores comuns são 1, 2 e 4. Entre os divisores comuns de 8 e de 12, né? De 8 e de 12, qual que é o maior, pessoal? O
O maior divisor é 4, tá? Então, o máximo divisor comum entre 8 e 12 é igual a 4, tá? Então, observando o problema, né, nós descobrimos que procuramos o seguinte número. Ele deve ser divisor de 8, tá? Aqui nós temos os divisores de 8. Deve ser divisor de 12, tá? Divisores de 12. E ele deve ser, aqui ó, divisores de 12, tá? Divisores de 8, divisores de 12. E deve ser o maior possível, tá? Qual é o maior? É o 4, tá? Então, vamos ter 2 cercadinhos com 4 filhotes de boxer e 3 cercadinhos com 4 filhotes de dálmata. O maior número igual que faz parte dos dois conjuntos, vocês estão vendo que é o número 4, tá? Portanto, esse número é chamado de máximo divisor comum entre 8 e 12, tá? E é representado assim, ó, tá? Abreviatura aqui, ó, de máximo divisor comum, MDC, tá? Entre 8 e 12, tá? Assim, o máximo divisor comum entre 8 e 12 é igual a 4, tá? Logo, o maior número de filhotes é de 4 em cada cercadinho, tá? Serão 2 cercadinhos com 4, serão 2 cercadinhos com 4 boxer, né? Aqui, ó, serão 2 cercadinhos com boxer e 3 cercadinhos com dálmata, tá? Agora vamos ao método prático, tá? De se encontrar aí o MDC, tá? Existem métodos mais práticos para determinarmos o maior divisor comum de 2 ou mais números naturais, tá? Para que eu não tenha aí, né, que ficar encontrando todos os divisores, né, de um número. Se for um número grande, né, vou ter aí mais trabalho, né? O primeiro deles é através da decomposição dos números em fatores primos. Beleza, vocês já sabem fazer isso, tá? Consiste em decompormos cada um dos números dados em fatores primos. Olha aqui o exemplo, ó, 15 e 27. Vamos decompor o 15 em fatores primos? Vamos decompor o 27 em fatores primos, tá? Então, vamos fazer aqui, tá? É esse primeiro passo aqui, ó, tá? Então, vamos lá. O 15, qual que é o menor número primo? O primeiro número primo é o 2. Será que o 15 eu posso dividir por 2? Não, professora, 15 é ímpar, não pode, tá? Então, o próximo número primo é 3. Será que 15 é divisível por 3? Dá uma divisão exata? Dá resto zero? Claro, né? Porque 15 eu tenho o resultado 15 lá na tabuada do 3, tá? Ó, 15 é divisível por 3, dá igual a 5, resto zero, tá? E agora, eu posso continuar dividindo por 3 aqui? Não, 5, se eu dividir por 3, não vai dar uma divisão exata, tá? 5, ele é divisível por 5, tá? Tá, quociente 1. Deu quociente 1 aqui, eu paro, tá? Agora, vamos decompor o número 27 em fatores primos. Dá para mim começar a decompor aqui, ó, o número 27 pelo menor número primo, pelo 2? Não, ele é ímpar, tá vendo? Não vai dar uma divisão exata. Qual que é o próximo número primo? Isso, o 3, né? Quanto que é 27 dividido por 3? Dá 9, dá uma divisão exata, resto zero, tá? Posso continuar ainda por 3? Posso. 9 dividido por 3 dá igual a 3 e resto zero, tá? Dá uma divisão exata. Então, eu coloco o resultado aqui, ó, debaixo do 9, tá? Ainda posso continuar dividindo por 3 ou vou ter que ir para o próximo número primo? Não, ainda dá para continuar dividindo por 3. 3 é divisível por 3. Dá resultado, quociente 1, tá? Bom, então já decompus aí, tá? O número, já fiz a decomposição do número 15 e do número 27, tá? Em fatores
primos, tá? Escrevi ele, ó, 3 vezes 5. Já escrevi eles, tá? Numa forma de multiplicação, cujos fatores ou cujos números multiplicados são números primos, certo? Então, tá. Então, já fiz a decomposição, tá? Desses dois números em fatores primos. O MDC será o produto, tá? Dos fatores primos comuns de cada um deles. O número 3, tá? Ó, é o único fator comum aos dois números, tá? Ele está aqui e aqui também. Portanto, o MDC entre 15 e 27 é igual a 3, tá? Então, aqui, o número 3, tá? É o único fator comum aos dois números, tá? Agora, vejam aqui, ó, o MDC, quando eu encontro o MDC entre 36 e 90. Olha, eu faço a fatoração, tá? A decomposição do 36 em fatores primos, tá? E do 90 também. Faço a decomposição do 90 em fatores primos, tá? Então, veja que os números 2, tá? Ó, o número 2, o 3 e esse outro 3 são os fatores comuns aos dois números. Então, nós devemos multiplicá-los, tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 igual a 18, tá? Portanto, o MDC de 36 e 90 é igual a 18, tá? Eu vou ensinar um modo mais prático ainda para vocês, tá? Nós já fizemos a decomposição simultânea, lembram? Nós já decompomos, né? 2, 3 números aí, né? Lembram? Ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. O 15 e o 27, tá? Será que eu posso começar a decomposição pelo menor número primo? Por 2? Não, né, pessoal? É ímpar e ímpar. Não posso. Por 3, tem algum desses dois números aqui, ó, que são divisíveis por 3? Sim, o 15 e o 27, né? Ó, 15 dividido por 3, quanto que dá? 5. Vem aqui, debaixo do 15, coloco o 5. 27 dividido por 3, 9. Vem aqui debaixo do 27, coloco o 9, tá? E depois, ainda posso continuar ainda dividindo por 3? Pode, professora, o 9 é divisível por 3. O 5 não é. O que eu faço quando não é? Eu repito. Lembram? E 9 dividido por 3? 3. Ainda posso continuar dividindo por 3? Tem algum número aqui que ainda é divisível por 3? Tem, o 3, tá? Então, ainda vou dividir por 3. O 5 divide 3? Não, então eu repito. Divide por 3? Não, então eu repito, tá? O 3 divide por 3? Sim, tá quociente 1. Chegou no 1, então aqui, ó, acabou, tá? Mas veja o 5 aqui, eu não cheguei em quociente 1 aqui ainda, ó, tá? Então, 5, agora eu vou continuar dividindo por 3? Não, eu tenho algum número aqui que divide por 3? Dá uma divisão exata, dá resto zero? Não, o 5 é divisível por 5, que é o próximo número primo, depois do 3, tá? 5 dividido por 5, 1. 1 divide por 5, aqui eu só repito, tá? 1 não divide por 5, eu repito. Tá? Veja, então, que eu cheguei em quociente 1, quociente 1. Acabou, tá? E como eu encontro o MDC, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar aqueles números, tá? Aqueles números primos, tá? Aqueles fatores primos que dividiram tanto esse número quanto esse. Por exemplo, esse 3, ele dividiu esse, ó, o 15 eu dividi por 3, dividi. O 27 dividi por 3, dividi, tá? Então, eu vou marcar ele, tá?
Porque, ó, o 15 eu dividi por 3, deu 5, e o 27 dividi por 3, deu 9, certo? Os dois números aqui são divisíveis por 3, então eu marco ele, certo? Aqui, o 5 e o 9 são divisíveis por 3? Não, só o 9. Então, aqui, ó, os dois não são divisíveis por esse número. Então, eu não vou marcar ele, tá? Aqui, o 5 e o 3 foram os dois divisíveis por 3? Não, só o 3. Então, eu não vou marcar, certo? O 5 e o 1. Só o 5, né? Que foi divisível por 5. Não foram os dois, tá? Então, eu não vou marcar, tá? Então, qual é o MDC de 15 e 27? Apenas aquele que eu marquei, tá? Então, é igual a 3. Viram que eu cheguei no mesmo resultado? Eu acho mais fácil assim, tá? Já fazia a decomposição simultânea e marcar, tá? O fator primo que divide o quê? Os dois números, tá? Por exemplo, aqui embaixo, ó, ao invés de vocês fazerem separado, ó, já fazem a decomposição simultânea, ó. Qual é o MDC entre 36 e 90? Vamos lá. Qual é o primeiro número primo que divide? O 36 e o 90, ou pelo menos o 36 ou o 90. Vamos tentar o primeiro, né? O menor, o 2. Dá certo? Dá, professora, porque 36 é par, 90 é par. Então, vamos lá. 36 dividido por 2, quanto que dá, pessoal? 18. 90 dividido por 2, 45. Vejam, tá? Que esse 2, pessoal, ó, ele dividiu, ó, o 36 e o 90, tá? Então, eu peguei o 36, dividi por 2, deu 18, e o 90 eu dividi por 2, deu 45. Então, ele vai me interessar. Marca ele, tá? E agora, 18 e 45, ainda posso continuar dividindo por 2? 18, eu posso dividir por 2? Posso, né? Dá uma divisão exata, ó, é um número par. Então, tá. Então, 18 dividido por 2, se pelo menos um desses dois der, vocês continuam, tá bom? Só se os dois não derem, tá? Mas se pelo menos um deles der, continua com 2, senão passa para o próximo número primo, tá? 18 dividido por 2, 9. 45 é número ímpar, tá? Ele não é divisível por 2, não dá uma divisão exata, resto zero. Então, o que eu faço? Eu repito. Ainda posso vir aqui e continuar dividindo por 2? 9, pessoal, é ímpar. 45 é ímpar. Não, não posso. Qual que é o próximo número primo, então? O 3. Será que dá certo? 9 é divisível por 3? É. 9 dividido por 3 dá 3 e resto zero. 45 dividido por 3 dá 15. Então, veja que os dois números foram divisíveis por 3. Eu dividi por 3, então me interessa, tá? Eu vou marcar. Veja que o 2, ó, eu só dividi o 18, tá? E para mim marcar, eu preciso que eu peguei todos, eu preciso ter pego todos esses números e dividido por esse, tá? Aqui, ó, eu apenas dividi o 18 por 2, que deu 9. O 45 eu não consegui, eu repeti. Então, ele não me interessa para achar o MDC, tá? Veja que eu marco apenas quando eu divido os dois números, ó, tá? Eu consigo dividir, ó, os dois números, ó, o 9 por 3 deu 3, o 45 por 3 deu 15. Entenderam? Ainda posso continuar por 3? Posso. 3 é divisível por 3. Dá uma divisão exata, dá resto zero. Quanto que é 3 dividido por 3? Dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Olha, eu peguei os dois números e dividi por 3. Os dois foram divisíveis por 3, então eu marco. E agora, 1 e 5. Aqui eu já cheguei no quociente 1, né? E agora, eu continuo dividindo por 3? Se eu pegar 5 e dividir por 3, eu vou obter uma divisão exata, gente? Não, né?
Não vou. Então, qual que é o próximo? Então, qual que é o próximo número primo depois de 3? Não é o 5? É o 5, professora. Então, vamos lá. O 1 não vou dividir por 5, vou só repetir. O 5 eu vou dividir por 5, dá 1. Vejam que aqui é só o 5 que eu dividi por 5. Então, ele não me interessa para encontrar o MDC, tá? E aí, cheguei em quociente 1, quociente 1. Qual que é o MDC, pessoal? É a multiplicação, tá? É o produto, tá? É o resultado da multiplicação desses números que eu marquei, tá? Ó, então o MDC, tá? Entre 36 e 90 é igual a 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 2 vezes 3, 6. Marco 6 na memória. 6 vezes 3, 18, tá? Olha lá, ó. Certo? Eu acho mais prático, pessoal, vocês fazerem, tá? Decomposição simultânea, tá? Do que decompor um, depois decompor o outro, tá? Eu acho mais fácil assim, tá certo? Marquem, tá? Aquele número primo, tá? Que dividiu tanto esse quanto esse, tá? Ele tem que ter dividido todos os números que estão aqui do lado de cá, ó, tá? Certo? Veja, ó, que esse 3, ele dividiu o 15 e dividiu o 12, o 27, tá? Então, eu marquei ele. Já esse 3, apenas o 9 eu dividi por 3, o 5 não. Então, ele não me interessa para encontrar o MDC, tá? Esse 3, ó, apenas esse fator aqui, primo, esse número primo, tá? Ó, ele dividiu apenas esse 3, ó, 3 dividido por 3, o 5 não, o 5 eu repeti, tá? Entendeu? Então, eu vou marcar os que, ó, dividiu os dois números, tá? O número primo aqui na frente que dividiu os dois números, tá? Tem que ter dividido os dois, ou se tivesse 3 números aqui, os 3, entendeu? Certo? Tem um outro modo, tá, pessoal? O segundo modo, tá, é chamado de método das divisões sucessivas, tá? Ou de Euclides. Dividimos o maior número pelo menor, tá? Se a divisão for exata, o MDC entre esses dois números será o menor deles. Se a divisão não for exata, dividiremos o menor número pelo primeiro resto. Caso a nova divisão também não seja exata, dividiremos o primeiro resto pelo segundo, e assim continuaremos até obtermos como resto o zero. O MDC será o último divisor obtido, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, queremos o MDC, tá? Obter o MDC entre 15 e 27. Então, eu faço, ó, tá vendo? Tipo um jogo da velha, tá vendo? Eu passo 2 linhas aqui na horizontal, tá? E algumas aqui na vertical, tá? Aqui, pessoal, ó, vai ser a linha dos divisores de dividendos, tá? Eu vou colocar o maior deles aqui, ó, o 27, tá? E vou dividir ele por 15, tá? Eu coloco o maior aqui, tá? E o menor aqui, certo? Combinado? Quanto que é 27 dividido por 15? Quanto que dá? Quantas vezes o 15 cabe dentro do 27? Uma vez só, né? Então, eu coloco aqui, ó, 1, tá vendo? Que aqui é a linha dos quocientes, tá? Dos resultados da divisão, tá? Então, 27 dividido por 15, eu coloco o resultado aqui, ó, 1. E o resto, eu coloco aqui, resta 12, ó. Se vocês pegar 27 e dividir por 15, tá? 15 vezes 1, 15 para 27, resto 12, tá? E o resto eu coloco aqui, ó, na linha dos restos, certo? Combinado? E aí, vou pegar o resto. Aí, nós vamos passar esse resto para cá e vai ser o divisor do 15 agora, tá? Quanto que é 15 dividido por 12? 1. E vai sobrar quanto? 3. Vem para cá, tá? Certo?
Aí depois o 3, ele vem para cá, esse resto vem para cá, tá? Ele vai dividir quem? O 12. Quanto que é 12 dividido por 3, pessoal? Olha aqui a linha dos quocientes, a linha dos resultados. 12 dividido por 3 dá igual a 4, resto 0. Veja que eu cheguei em resto 0, tá? Certo? Ó, e assim continuaremos até obtermos como resultado, como resto, o 0. Olha aqui, ó, eu obtive. Então, o MDC será o último divisor obtido. Qual que é o último divisor? O 3, certo? Agora, vamos ver aqui, ó, queremos obter o MD 136,90. Eu pego o número maior, tá? Coloco primeiro, tá? E o 36 eu coloco aqui, tá? Aqui são as linhas dos dividendos e dos divisores, tá? Aqui o dividendo vai ser o 90, tá? O maior eu coloco aqui primeiro, tá bom? 90 dividido por 36 vai dar 2, ó, aqui é a linha dos quocientes, igual na letrinha A, tá tudo explicadinho lá escrito. 90 dividido por 36 dá 2, e resto 18, tá? Aqui é a linha dos restos, tá? E depois, deu resto 0? Não, então eu continuo, tá? Esse resto passa aqui, ó, para a linha dos dividendos e divisores. Ele vai ser o divisor aqui do 36. 36 dividido por 18, quanto que dá? 2. E resto, 0. Ó, se eu pegar 36 dividir por 18, 18 vezes 2, 36. Para 36, 0. Aí eu termino, tá? E qual é o MDC, pessoal? É o último divisor, tá? É o 18. Então, é uma outra maneira, tá, de encontrar o MDC, tá? Então, pode ser aqui pela decomposição, tá, simultânea, certo? Onde vocês marcam, tá, quais números aí que dividiu tanto esse quanto esse, tá? Lembram? Certo? Tem que ter dividido todos esses números do lado de cá, tá? Para ser marcado, certo? Ou por esse método aqui, tá? De Euclides, certo? Algoritmo de Euclides, certo? Eu vou parar meu vídeo aqui, porque eu acho que até já deu tempo, pessoal. E eu vou passar algumas atividades para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, tá? Se não estiver conseguindo desenvolver as atividades, correto? Então, fiquem com Deus. Até logo, pessoal.